Saúde, irmãos, com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é bom vê-los, como é bom ter esse momento, como a irmã Kelly acabou de orar, de poder adorar ao Senhor, de poder, agora, neste momento, ouvir a voz do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios. Essa é uma daquelas cartas chamadas cartas da prisão, conhecida também como a carta gêmea de Colossenses. Terminamos uma série de mensagens que começamos em janeiro, falando sobre a oração, sobre a palavra de Deus. Vamos iniciar agora uma nova série de mensagens em alguns textos separados, para quando mudarmos, vamos começar uma outra série sobre os encontros de pessoas com Cristo. Então orem por isso, vamos iniciar a série Transformados e Maravilhados, a parte 2, porque tem muitas coisas que o Senhor fez e ainda tem feito em nosso meio. Diz assim Efésios capítulo 4, de 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Queridos, como eu disse, a partir de hoje nós vamos observar uma série de mensagens em textos diferentes, mas vamos observar não apenas textos diferentes, textos que foram escritos por apóstolos diferentes, mas todos com a mesma intenção de mostrar a igreja visível de Cristo em seu convívio fraternal. Porque é assim que Deus planejou desde a eternidade que o seu povo fosse conhecido. O povo de Deus, a igreja de Cristo, é conhecida na forma como os crentes se relacionam. É no relacionamento fraternal que o mundo pode conhecer que Cristo foi enviado pelo Pai para a salvação de todo aquele que crê. E pela bondade de Deus, ao nos confiar a sua palavra, nós temos muitas evidências que nos ajudam a identificar, ainda mais em tempos como hoje, muitos textos que nos ajudam a identificar a verdadeira igreja de Cristo. Mas não há nada mais evidente nas Escrituras do que o amor com o qual devemos amar uns aos outros. Jesus disse: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João capítulo 13, 34 a 35. Tendo esse fundamento lançado por Jesus, que os apóstolos, eles iriam lançar sobre a igreja, eu quero pensar com os irmãos, pelo menos durante uns 3 domingos, sobre a coerência do amor. Para isso, nós precisamos partir, queridos, todos nós, do pressuposto de que todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles são salvos em Cristo da ira de Deus, mas pelo amor de Deus. Todo aquele que é encontrado em Cristo, que experimenta a revelação de Deus, ele é salvo da ira de Deus, mas o que moveu essa salvação foi exatamente o amor de Deus, que foi manifestado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aos Romanos, Paulo escreveu, nós já estudamos esse texto: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5.
Não significa que quando recebemos o Espírito Santo, fomos inundados com o amor de Deus. Não. A presença do Espírito Santo é a prova de que nós experimentamos o amor de Deus em Cristo. O Espírito Santo testifica na vida dos crentes a realidade, a experiência no amor de Deus na salvação. Não é algo místico, que com o Espírito todo crente ele tem o amor transbordando nele, não é isso. O Espírito é a prova de que aquele pecador, ele experimentou este derramar do amor de Deus em Cristo Jesus. No capítulo anterior de Efésios, Paulo disse, capítulo 3, 18 e 19, isto para que todos, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Sendo assim, queridos, há uma coerência que deve ser evidenciada na vida daqueles que nasceram no amor de Deus. E após falar sobre a profundeza, a profundidade, a grandeza de nossa salvação, dos capítulos 1 ao capítulo 3 de Efésios, no capítulo 4, queridos, Paulo passa a dar diretrizes sobre como o cristão, ele vivencia essa coerência com essa tão grande salvação. Salvação tem a ver com manifestação do amor de Deus. Quando ele livra o pecador da sua ira justa e santa. E, queridos, pensando nessa coerência do amor, em sua autoridade apostólica, Paulo ele não faz um pedido agora aos crentes de Éfeso. É muito mais do que um pedido. Paulo ele faz um rogo. Paulo ele faz uma súplica. É muito mais do que um pedido. E o pedido que Paulo faz, essa súplica, esse rogo, por isso que algumas traduções diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. A NVT, se eu não me engano, traduziu assim, suplico, como prisioneiro de Cristo Jesus, que vocês vivam. Então Paulo vai falar de conduta, Paulo vai falar de comportamento, Paulo vai falar de caminhada, Paulo vai falar de uma vida daqueles que foram salvos, alcançados pela graça de Deus, no amor de Deus. Versículo 1 diz, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Eu gostaria de, olhando para esse texto, destacar uma lição que tem a ver com o que o Paulo está pensando ao escrever. O que Paulo está querendo dizer àqueles irmãos nessa súplica, nesse rogo, nesse clamor. O apóstolo, em sua autoridade apostólica, ele clama aos crentes, ele clama à igreja. E o clamor dele é, vivam de modo coerente com a vocação que vocês foram chamados. Vivam de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. E a lição que eu gostaria de destacar é, manifestem em comunidade o que Deus fez com vocês. Eu li com vocês os versículos de 1 a 6. Tudo o que Paulo diz aqui, tudo o que Paulo pensou ao escrever, ele pensou na vida em comunidade. Ele pensou no convívio fraternal. Ele pensou no ambiente da igreja. Então, literalmente, ele está dizendo assim, manifestem em comunidade o que Deus fez com vocês. É interessante, meus irmãos, a visão elevada que Paulo tem da soberania de Deus. Nós, muitas vezes, nós temos essa visão elevada da soberania de Deus, mas quando as coisas estão tranquilas conosco. Quando as coisas elas não estão de acordo com a forma, com aquilo que nós desejamos, nós parece que nos esquecemos da soberania de Deus. E Paulo, ele não tem essa visão. Quando Paulo escreve assim, rogo-vos, eu, prisioneiro de Cristo Jesus,
prisioneiro no Senhor, ele está dizendo de forma declarada para aqueles irmãos: eu não sou prisioneiro de Roma. Como eu disse aos irmãos, essa é uma das cartas conhecidas como cartas da prisão. Paulo escreveu dessa mesma prisão em Roma, a primeira prisão dele. A segunda prisão ele seria morto. Ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses e ele escreveu uma carta muito pessoal a Filemão, o pastor de Colossos. Paulo está preso. E quando Paulo escreve, eu prisioneiro no Senhor, é a mesma coisa dele dizer, eu prisioneiro de Cristo, prisioneiro do Senhor. Então, meus irmãos, o seu olhar está além das circunstâncias. Como eu disse, Paulo, ele não se vê como prisioneiro de Roma. Ele não se vê como prisioneiro de um imperador. Ele não se vê como prisioneiro de um império humano. Ele é o prisioneiro do Senhor. A sua vida está cativa e serve a um único soberano Senhor. As circunstâncias não o afetam. Afetam o seu corpo. Afetam a sua humanidade em alguns momentos, mas não a sua fé. Ele sabe de quem ele é preso. Ele sabe quem é o soberano e não é Roma. Meus irmãos, Paulo estava preocupado. Dá licença, está dando eco aí para os irmãos? O som? Não? Você pode baixar o retorno para mim, Jonas, por favor? Paulo, ele estava preocupado em relação ao coração desses irmãos de Éfeso. Entenda uma coisa, a última vez que Paulo viu os irmãos da igreja de Éfeso, foi uma despedida muito triste. Paulo havia chamado os presbíteros de Éfeso, está lá em Atos capítulo 20, versículo 33 a 38. Ele havia chamado os presbíteros de Éfeso, e ele havia dado muitas exortações aos presbíteros. E depois de dar essas exortações, Paulo, ele diz para eles o seguinte: nunca mais vocês verão a minha face. E o texto sagrado diz que eles começaram a chorar, os presbíteros de Éfeso, eles começaram a chorar, e com lágrimas eles se prostram diante de Paulo, e Paulo coloca a mão sobre eles. Eu posso imaginar a cena, aqueles presbíteros em volta de Paulo, os pastores de Éfeso, e eles se ajoelham, eles estão comovidos, eles estão tristes, e Paulo coloca a mão sobre eles, e Paulo se despede deles, eles se levantam e vão até a praia quando Paulo entra num navio. Eles ouviram de Paulo: nunca mais vocês verão a minha face. E agora Paulo está preso e escreve para eles assim: eu prisioneiro no Senhor. Paulo, ele quer confortar aqueles irmãos. No capítulo 3, versículo 13, ele diz: eu peço-lhes que vocês não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro, a honra é de vocês. Sou prisioneiro do Senhor. Isso já serviu de alento àqueles irmãos de Éfeso diante da prisão dele. Queridos, como servo de Deus, nós devemos sempre enxergar a nossa verdadeira condição, não aos olhos das circunstâncias, mas aos olhos de Deus. As circunstâncias, elas não podem mudar o estado da nossa alma. De forma repetida, eu digo isso ao meu próprio coração. De forma repetida, eu sou lembrado sobre isso pelo Senhor. E Paulo, ele já dá esse exemplo. Se estamos sofrendo por causa de nossa fé, Cristo foi o servo sofredor. Estamos sendo injustiçados? Ele foi muito mais. As circunstâncias são contrárias, querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, as coisas que não se veem são eternas. Esse pedido, queridos, de Paulo aos crentes de Éfeso e a nós, para vivermos de modo digno da vocação que nós somos chamados, está fundamentada na obra da redenção.
E deixa eu explicar isso para vocês. Uma pessoa, quando ela está perdida, ela começa a procurar um caminho que para ela será a saída. Isso é a realidade com todo aquele que está perdido. Só que em relação ao homem caído, a Bíblia nos mostra, e nós sabemos, que o homem, ele nasce e ele cresce buscando um sentido para a vida. Só que ele não percebe que ele não está perdido. Ele não percebe que ele está seguindo um caminho. O homem natural, ele não percebe que ele está seguindo o caminho, mesmo que ele diga que ele está procurando um sentido para a vida dele. Ele está seguindo um caminho. Ele está no caminho do próprio coração. Agora, quando nós pensamos em relação a Deus, nós sabemos que o homem está perdido. A Bíblia diz isso. A Bíblia mostra isso, que todo homem sem Cristo está perdido. Mas não está perdido no sentido de o homem não tem um caminho em que ele não esteja. Ele está perdido em relação ao caminho de Deus. Por isso que o homem, ele nunca pode se encontrar. Ele nunca pode encontrar uma saída em relação a Deus. Ele sempre é encontrado por Deus. Por isso que Jesus contou a parábola da dracma perdida. A parábola da ovelha perdida. A dracma, ela não se encontrou. Eu estou aqui. A dracma foi encontrada. A ovelha perdida, ela foi achada. Porque quem encontra é o Senhor. O Senhor encontra o homem no caminho da perdição e o coloca no caminho da salvação. Não o homem no caminho da perdição, ele encontra a salvação. É impossível. E isso é uma manifestação do amor de Deus. Então, querido, ser colocado no caminho da vocação ao qual nós fomos chamados é exclusivamente uma obra de Deus, fruto de sua graça. É isso que eu quero que você entenda. Estar no caminho desta vocação que nós somos chamados é obra exclusiva de Deus e manifestação do amor de Deus. Agora o Espírito Santo, ele usa Paulo para convocar a igreja. E a convocação do Espírito Santo é: vivam de modo digno desta vocação dada por Deus. Eu gosto da tradução da NVT em relação a esse texto. Diz assim: eu suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Não o chamado que vocês aceitaram. Eu aceito o chamado de Deus. Não! Você nunca aceitaria o chamado de Deus. Se você é crente em Jesus Cristo, você foi encontrado no caminho da perdição e você foi colocado no caminho desta grande vocação. E ao ser colocado no caminho, ao experimentar o amor de Deus, você e eu, os crentes de Éfeso e todos os crentes em Jesus Cristo, são chamados de viver de forma coerente com esse amor. Por isso, queridos, essa verdade. Manifestem o que Deus criou em vocês. Agora entendam, por que algumas traduções diz andem de modo digno e outras traduções dizem vivam de modo digno? Vida é movimento. Todo aquele que vive, ele se movimenta. Então andar é sinônimo de vida. E vida é sinônimo de caminhada. Andem de modo digno, vivam de modo digno, é a mesma coisa. Mas a grande ênfase que eu quero dar, queridos, é que esse pedido de Paulo à igreja, essa súplica do apóstolo, movido pelo Espírito Santo, é algo muito prático. Muito prático. Mas Paulo vai expor algumas virtudes. Estamos vivendo tempos em que a palavra virtude, ela está muito comum no meio cristão. Virtudes. Mas as virtudes longe de Cristo não são aceitas por Deus. Porque as motivações de virtudes humanas longe de Cristo, as motivações não têm a ver com a glória de Deus, tem a ver mais com a glória do homem.
Então você pode ouvir pessoas falando sobre virtudes cristãs. A pessoa pode ter muitas virtudes que o cristianismo prega, mas se essa pessoa não estiver no caminho colocado por Cristo, se ela não foi alcançada pelo amor de Deus em Cristo, essa virtude será apenas algo moral ou religioso. Somente aqueles que foram feitos nova criação em Cristo podem manifestar com as razões certas, com as motivações santas, podem manifestar as virtudes de Deus. E Paulo ele começa com uma primeira virtude. E nós vamos ficar hoje até o fim dessa mensagem nessa única virtude. Paulo diz: rogo-vos, suplico a vocês, que vivam de modo digno da vocação ao qual vocês foram chamados, com toda humildade. A NVI diz completamente humildes. A NVT diz sempre humildes. Meus irmãos, temos muitas definições sobre humildade. Inclusive, se você colocar lá no Google, lá vai aparecer muitas definições sobre humildade. Definições que são parecidas com as definições bíblicas, mas pouco tem a ver com a motivação bíblica. Na perspectiva bíblica, humildade é aquela qualidade de considerar a si mesmo pequeno, mesmo sabendo o seu valor diante de Deus. Mesmo sabendo a capacidade que Deus te deu para realizar certas coisas, você sempre se considera pequeno em relação ao outro. O humilde não é aquele que sempre diz assim, não, esse não é humilde. Ele pode ser extremamente soberbo nessa postura. O humilde é aquele que reconhece a bondade, a graça, a capacitação de Deus, o que Deus concedeu, mas ele sempre considera a si mesmo menor em relação ao outro. Mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Como eu disse, essa lição de hoje ela é muito prática. A coerência do amor nos mostra exatamente essa verdade, coerência. Aqueles que foram salvos no amor de Deus em Cristo Jesus, eles precisam ter coerência na forma como vivem, na forma como andam. E Paulo começa dizendo com toda a humildade. E nós sabemos, meus irmãos, que a humildade é a virtude que mata o orgulho. Quando nos deparamos com o orgulho, a humildade não está. Quando nos deparamos com a humildade, o orgulho não está presente. Ou seja, quando um aparece, o outro não se faz presente. A vida cristã coerente com o amor precisa de humildade. Sendo assim, a vida cristã coerente com o amor que nos resgatou destrona o orgulho. Destrona o orgulho. Orgulho e humildade não coexistem. Por isso, irmãos, não é de se admirar que Paulo tenha iniciado com a humildade. A primeira virtude que Paulo ele coloca na lista, nós vamos ver outras, mansidão, suportando uns aos outros no amor. Mas a primeira virtude que Paulo coloca é a humildade. Porque sem humildade você não consegue experimentar mais nenhuma outra virtude cristã, com a motivação cristã, visando a glória de Deus. Mas por que nós temos que tomar cuidado, irmãos? Todos nós. Porque, infelizmente, o orgulho que impede a humildade não está em uma sala em que nós podemos deixar essa sala trancada. O orgulho que impede a humildade não está em um lugar que nós podemos escolher não estar. O orgulho que impede a humildade, ele está exatamente nos nossos corações. E não é interessante? Corações que foram resgatados no amor de Deus. Eu estava conversando com uma família essa semana, e eu disse o quanto para mim é desafiador pregar esse sermão.
Porque quando eu terminei esse sermão, avaliando a minha vida diante do Senhor, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Porque uma coisa é conhecer a palavra do Senhor, outra coisa é me deparar com o meu orgulho. E o meu orgulho, ele está me levando a pensar em não pregar esse sermão. Porque quando eu prego esse sermão ele é falado diretamente para quem prega em primeiro lugar. Eu não sou aquele hipócrita que prego dizendo que você deve viver assim, quando eu sei que eu preciso lutar todos os dias contra o orgulho presente em meu coração, que tenta matar a humildade que dá glórias a Jesus. O orgulho habita em nossos corações, mesmo que tenhamos sido regenerados pelo amor. Felizmente, a graça de Deus que se manifestou salvadora a todo aquele que crê, está educando as nossas vidas para que consigamos negar as nossas paixões mundanas e as nossas impiedades, como diz Tito 2, de 11 a 13. Felizmente, meus irmãos, a nossa mudança, a nossa esperança de mudança começa em Deus. E é Deus quem nos impulsiona à rendição à sua verdade. É Deus quem nos impulsiona nessa vocação. Agora entenda. Se não andarmos com toda a humildade, não estaremos andando de modo digno do amor que nos alcançou. Isso tem que estar claro. Infelizmente, no contexto fraternal, ainda encontramos irmãos altivos que não se humilham a Jesus, irmãos altivos que não se humilham à palavra de Deus, irmãos que não consideram os outros apenas a si próprios. Nós nos deparamos, infelizmente, irmãos que quando estão chateados por algum motivo, eles desprezam os outros, mas eles seguem o próprio coração. Quando a pessoa ela chega a um ponto de falar assim, eu não preciso da igreja, o que está se manifestando nela não é a humildade, é o orgulho. E ela já não está andando de modo digno da vocação que ela foi chamada para andar. Todo desigrejado, independentemente das suas experiências, dos seus traumas, ele escolhe a partir do seu orgulho. Não é a partir da humildade. Infelizmente, no meio fraternal, nós encontramos irmãos que, por causa das coisas não estarem acontecendo como ele gostaria que acontecesse, eles não se preocupam com os efeitos de suas palavras no coração do irmão. Eles não consideram as lutas que o irmão pode estar passando. Alguns acrescentam mais peso e tristeza às costas do seu irmão, simplesmente porque estão pensando em si. Não consideram o outro. A palavra de Deus diz, não a minha. O coração do justo medita no que há de responder, mas o ímpio derrama suas palavras. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come de seu fruto. Eu conheço muitos irmãos que possuem cicatrizes, algumas profundas, de coisas que já ouviram, de situações que presenciaram no ambiente da igreja. E somente, queridos, pela obediência à palavra de Deus e renúncia de nossas vontades, nós conseguimos superar essas coisas e permanecer muitas vezes no ambiente da igreja. Eu sempre disse isso, desde o início da minha conversão. Quando eu me converti e eu fui para a igreja, para mim não havia lugar melhor além do céu. Melhor lugar do mundo, a igreja. Segundo melhor lugar do mundo, o céu. Mas eu percebi que o mesmo lugar, assim como o hospital salva vidas, pela negligência dos profissionais, pessoas morrem. Sabe por quê? Porque não vivem de modo digno da vocação que foram chamados, com toda humildade. O orgulho comanda
as palavras, as ações, os posicionamentos. O Senhor nos chama a uma vida coerente com o amor que nos alcançou. Então, queridos, como eu disse, é muito prático. Eu gostaria de dirigir a minha palavra para você que talvez tenha sido ferido por palavras injustas ou posturas incompreensíveis por parte de quem deveria manifestar o amor fraternal. Eu gostaria de dirigir a minha palavra para você. Eu gostaria de cara dizer para você, viva na contramão do orgulho, com toda humildade. E eu vou explicar isso para você. Mas entenda que humildade não é fraqueza. Humildade é virtude. Humildade é virtude. Certa vez, há muito tempo atrás, eu conversando com um irmão, sobre um outro irmão que tinha passado uma situação muito difícil na vida dele, no casamento. O casamento estava destruído. E esse irmão disse assim, eu não acredito que ele vai perdoar a esposa dele. Se ele perdoar a esposa dele, ele vai ser o homem mais frouxo do mundo. E se eu encontrar com ele, eu vou falar para ele, irmão, você é frouxo. Eu esperei esse irmão terminar de falar e disse, olha, aos olhos de Deus, ele está aprovado e você reprovado. O seu coração não condiz, irmão, com o de Cristo. Condiz com o coração dos homens. A igreja nada tem a ver com o coração humano, tem a ver com o coração redimido. Os valores são contrários. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. Aquele que quiser ganhar a sua vida, que perca a sua vida. E aquele que perder a sua vida, ele ganhará a sua vida. Aquele que diz que enxerga, ele na verdade é cego. E aquele que reconhece, eu sou cego, é o que verdadeiramente vê. Então eu digo para você, meu irmão, que teve essa experiência, com palavras injustas e posturas incompreensíveis. Primeiro, não reaja segundo as ofensas que você recebeu. Pessoas feridas costumam ferir pessoas. Essa é uma verdade. Mas a palavra de Deus diz, não retribua o mal com o mal. Vence o mal com o bem. Jesus nunca nos tratou segundo as nossas iniquidades. Então eu não posso desconsiderar a palavra do Senhor, porque eu me acho no direito de reagir à altura de minha ofensa. Porque se eu acho que eu estou no direito de reagir à ofensa que eu experimentei, à altura da minha ofensa, eu não entendi o que é ser humilde. Então, querido, se o meu direito, ele ofende a Deus e causa discórdias, o meu direito deve ser crucificado na cruz de Cristo Jesus. Segundo, avalie se você de fato foi ofendido ou se você apenas se sentiu ofendido. Eu já disse isso tempos atrás. Sabem por quê? Porque nem sempre aquilo que nos atinge tem o peso que nós colocamos aos olhos de Deus. Porque nós criamos pensamentos e nós definimos acontecimentos em nossa mente que nós não sabemos se de fato foi isso que aconteceu. Talvez aquilo que me atingiu, na verdade, não me atingiu. Atingiu o meu orgulho. Então eu tenho que refletir nisso, porque aquilo que eu estou enxergando como uma maldição, como um mal, como uma ofensa, seja uma bênção de Deus para me humilhar. Porque a flecha que eu recebi não atingiu, de fato, o meu coração regenerado, atingiu o meu orgulho. Eu me sinto ofendido, não porque de fato eu fui ofendido, mas ofendeu o meu orgulho. Quantas vezes eu passei por isso, queridos? Quantas vezes?
Terceiro, se de fato você foi ofendido, na dependência e obediência a Deus, perdoe, mesmo que não venham pedir perdão a você. Nunca se esqueça de uma verdade, meu irmão. Nunca se esqueça. O perdão, ele nunca anda de mãos dadas com os orgulhosos. Sabe por quê? O perdão, ele é uma outra virtude da humildade. Somente pessoas humildes perdoam. E eu acho muito interessante, porque nessa questão, o nosso argumento, e quantas vezes eu ouvi isso, o nosso argumento para que nós possamos perdoar quem nos ofendeu é: eu vou esperar ela vir até mim e pedir perdão. Então o que eu espero é a humilhação da pessoa. Eu estou esperando a pessoa se humilhar até mim, quando eu devo me humilhar diante de Deus, independentemente se a pessoa vem, eu perdoo. Eu não fico esperando a pessoa vir e se humilhar e pedir perdão. Se ela vier, é bom para ela, é bênção para ela. Se ela não vier, é o pecado dela. Mas eu não deixo de perdoar, porque eu entendi o que é humildade. Eu perdoo, assim como o Pai em Cristo me perdoou. Agora, deixa eu afirmar uma coisa aqui. Se você não perceber essas verdades, o orgulho, ele continuará te impedindo de perdoar. Você não vai experimentar a alegria da obediência, e uma coisa mais vai acontecer que o autor de Hebreus disse: você será consumido pela amargura do seu coração. E uma coisa terrível da amargura: a amargura, ela cria raízes, elas se alastram e atingem outros. 4. Considere o amor do Senhor por você. Ele é suficiente. Queridos, é impressionante como que pessoas que vivem buscando a aprovação de outros, essas pessoas, elas são carentes, mas elas são carentes de aprovação. Elas dependem da aprovação de homens. E algumas escolhem as pessoas. Tem muitos homens que vivem buscando a aprovação da esposa. Tem muitos filhos que crescem buscando a aprovação dos pais. A vida segue nesse sentido. Ele busca a aprovação de pessoas, porque ele é carente em relação à aprovação. Se é um cristão, ele não entendeu que o amor de Cristo é suficiente. Ele foi aceito por Cristo. Ele não precisa da aceitação de homens. Ele não precisa da aceitação de pessoas. Eu não preciso ser aceito por este. Eu não preciso ser aceito por aquele. Eu sou plenamente aceito por Cristo. Isso basta. Agora, olha que interessante. Quando eu não creio que eu sou plenamente aceito por Cristo, os meus olhos sempre estarão em mim. Por que não olha dessa forma para mim? Por que não faz isso por mim? Por que não pensa assim sobre mim? Eu nunca terei capacidade de olhar para o outro. Nunca serei humilde. Aquele que busca a aprovação do outro, ele sempre estará no estado de orgulho. A psicologia vai dizer outra coisa. Vai dizer que a autoestima dele é muito baixa, que ele teve muitos sofrimentos na infância. Isso tudo pode ter acontecido. Mas quando eu sou alcançado por Cristo, e eu creio que o amor de Cristo é suficiente, eu não vivo buscando a aprovação de homens. Quem busca a aprovação de homens, aqueles que buscam a aprovação de homens, eles estão sempre com os olhos em si mesmos. Sabe por quê? Eles necessitam de reconhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que lá no seu trabalho está desesperado em busca de reconhecimento. Se você é de Cristo, por que você vive assim? Se você é salvo, você tem a aprovação de Deus em Cristo. Se empenhe, dê o seu melhor, mas não para os homens. Sirva como se fosse para o Senhor. E esteja satisfeito em Deus. Aqueles que vivem buscando a aprovação dos homens, eles não conseguem estar satisfeitos no amor que já receberam em Cristo. E aí eles têm dificuldade de prestar a atenção no outro.
porque estão o tempo todo esperando atenções dos outros para si mesmo. A vida deste cristão não será coerente com o amor que alcançou. Meu amado irmão, minha querida irmã, viver com toda humildade é pensar assim: eu fui aceito por Cristo, isso basta para mim. Eu posso agora me atentar ao meu próximo e servi-lo. O meu próximo é meu cônjuge, eu vou servir o meu cônjuge. São os meus filhos, eu vou servir os meus filhos. São os meus irmãos, eu vou servir os meus irmãos. Porque eu não estou insatisfeito, eu não estou à procura de reconhecimento. Eu tenho o de Deus, e isso basta. Quinto e último, diminua suas expectativas quanto às pessoas. Outra lição já dita: diminua suas expectativas em relação às pessoas e aumente apenas o seu amor. Diminua as expectativas em relação ao próximo e aumente o seu amor. Porque quando nós diminuímos a expectativa em relação ao outro, queridos, além de glorificarmos a Deus, nós evitamos frustrações. Nós direcionamos a nossa esperança para Deus. Nós serviremos mais ao invés de esperarmos sermos servidos. A humildade, ela nos impulsiona a diminuirmos as expectativas que nós colocamos nos outros e aumentarmos o nosso amor pelos outros. Vivam de modo digno da vocação ao qual vocês foram chamados, com toda humildade. Agora eu preciso dirigir uma outra palavra e direcionar essa palavra para aqueles que não são cuidadosos quanto ao falar e não são cuidadosos quanto a certas posturas incoerentes com o amor que nos resgatou. Apenas 3 lições. A primeira, a humildade, ela exige que paremos para pensar e avaliemos se já ofendemos ou ferimos alguém com nossas palavras ou atitudes. A humildade exige isso. Porque quando eu faço isso, eu vou caminhar em direção àquilo que Deus deseja de nós. Agora, olha que interessante, como é maligno o orgulho presente em nosso coração. Só em pensar nisso, o orgulho, ele já lança na nossa mente justificativas para não termos essa atitude. Então, quero orientar você. Peça para Deus te ajudar a lembrar. Talvez tenha alguém que você feriu profundamente com suas palavras e posturas. E você precisa olhar para Deus e voltar, e pedir perdão, e se arrepender. Antes de pedir perdão, se arrepender. Porque muitas coisas nós deixamos de experimentar da parte do Senhor por causa da desobediência. E quando nós caminhamos em direção à obediência, nós glorificamos a Deus e experimentamos as bênçãos da obediência. Fazendo isso, você estará dando um tiro certeiro no seu orgulho. Só humildes fazem isso. Segundo, a humildade nos ensina a refletirmos melhor antes de falar. Aqueles que têm a prática de falar demais. O justo medita antes de responder, mas o ímpio derrama suas palavras. Provérbios 15, 28. Todo homem, esse é um texto conhecido, podemos falar até de cor. De cor, como dizia no período de escola lá atrás, de cor e salteado.
Todo homem, vamos lá, seja pronto para, tardio para si. Isso é andar de forma coerente com o amor. Nós não somos como um animal irracional que morde quando alguém pisa em nossa pata. Nós não temos patas. Só lembrando você, nós não temos patas. Sendo assim, isso deve começar em nosso ambiente familiar. Isso deve se estender para os nossos relacionamentos, no trabalho e nos estudos. Quantos testemunhos eu já ouvi sobre crentes que exercem uma função de liderança e pessoas dizendo assim, ele é um grosso. Aquele rapaz lá, ele é um cristão, ele é um grosso, rude, áspero. Não, eu me escondo em minha patente. Se eu sou um militar, eu me escondo na minha posição. E aí eu trato as pessoas como todos tratam. Lembra? Você não é um engenheiro cristão. Você é um cristão que se tornou um engenheiro. Você não é um funcionário cristão. Você é um cristão que é funcionário. Como Paulo, você não é do dono da sua empresa. Você é de Cristo. Então eu vivo de modo digno da vocação ao qual eu fui chamado, lá no meu trabalho, na minha casa, com os meus familiares, mas principalmente a ênfase de Paulo no relacionamento fraternal. Os irmãos vão perceber que essa verdade que eu acabei de dizer, ela está intimamente ligada a outra virtude, que é a mansidão. E rapidamente deixa eu explicar isso para você. O manso, diferente do que muitos pensam, o manso não é a pessoa pacata. O manso, ele não é aquela pessoa calma. O manso não é aquela pessoa tranquila. Isso não define o manso na Bíblia. Na Bíblia, o manso, a figura do manso é a figura de um cavalo de raça. O manso, ele é controlado. Jesus, ele fala sobre ele. Eu sou manso e humilde de coração. Aí a pessoa, Jesus era pacato, Jesus ele... Não. Uma pessoa pacata não faz o que ele fez no templo. Ele fez um chicote e saiu destruindo as mesas, jogando tudo para o alto, chamando os homens, aqueles homens de raça de víboras. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês são mais merecedores do inferno. Não é o Jesus do The Chosen. Não é. Tá bom, irmãos? Não é. Jesus era manso, humilde de coração. Ele era alguém controlado. Meus irmãos, alguém com o poder de Jesus, sendo quem era na cruz do Calvário, depois de ser cuspido, depois de ser escarnecido, depois de pedir água e colocarem vinagre em sua boca, sendo quem ele era, o que ele poderia fazer? Ele diz, Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que fazem. Manso. Controlado. Por isso que aquele que pensa antes de falar, ele age com mansidão. Mas nós vamos ver domingo que vem, se Deus permitir, eu já estou acabando. Tenha um pouco mais de paciência. Sejam mansos. A humildade nos anula para revelar Cristo em nós. A forma como nós tratamos, a forma como nós nos tratamos e tratamos aqueles que nos cercam, revela quem está governando o nosso coração. Revela quem é o Senhor das nossas vidas. Então, queridos,
Nós devemos diariamente avaliar diante de Deus as nossas posturas. Nós devemos avaliar diariamente diante de Deus as nossas falas, as nossas palavras. Devemos avaliar diante de Deus todos os dias aqueles pensamentos que nós já aceitamos como verdade para nós. Não necessariamente são. E se você fizer isso, na sua avaliação, e você se deparar com o orgulho, você não está andando de modo digno da vocação ao qual você foi chamado. Último texto que eu quero ler para os irmãos. Desta mesma prisão, Paulo escreveu a carta aos Filipenses. E Paulo disse: irmãos filipenses, não façam nada por contenda ou por vanglória. Façam tudo por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual atente para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E ele vai descrever o que houve em Cristo Jesus, o que estava nele. Filipenses 2, 3 em diante. Felizmente, irmãos, nosso Deus nos ama tanto, que se nós continuarmos em nossos orgulhos, Ele vai usar as circunstâncias para nos humilhar. Sabe por quê? Porque Ele resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Que nós não precisemos ser disciplinados por Deus para sermos humildes. Faça a oração de Davi. Davi orou. E eu peço a Deus para que eu não esqueça dessa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Andemos de modo digno da vocação ao qual fomos chamados, com toda humildade. Que nós lutemos, irmãos, todos os dias, pela coerência do amor que nos alcançou. Amém? Espero que essa palavra santifique as nossas vidas, santifique a nossa igreja.